Descubra a chocante história de Ananias e Safira, um casal que tentou enganar a Deus e pagou um preço terrível. Por isso, prepare-se para refletir sobre a santidade divina e a sinceridade da nossa fé. Bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Hoje, vamos mergulhar na passagem bíblica de Atos 51:11, para aprender uma lição poderosa sobre a santidade de Deus e a sinceridade da nossa fé. Vamos fazer uma viagem fascinante de volta ao início da igreja primitiva, um tempo em que o Espírito Santo se movia de forma poderosa entre os crentes. Imagine a atmosfera de temor e reverência que permeava a comunidade cristã, onde todos viviam em comunhão e compartilhavam tudo o que tinham em sua. Essa era uma época marcada pela autenticidade e pela presença constante do Senhor no meio do seu povo. Em contraste, podemos refletir sobre como muitas igrejas nos dias atuais lutam com a superficialidade e a falta de temor diante de Deus. A história de Ananias e Safira nos convida a examinar nossas próprias vidas e nos desafia a buscar uma fé genuína e comprometida, assim como aqueles primeiros crentes que viveram sob o temor do Senhor. Quem eram Ananias e Safira? Vamos mergulhar mais fundo na vida desse casal intrigante. Ananias, um homem aparentemente respeitável na comunidade cristã primitiva, e Safira, sua esposa, compartilhavam o desejo de serem vistos como generosos e piedosos. Eles se deixaram levar pela tentação de ganhar reconhecimento e status entre os irmãos, mas escondiam um segredo sombrio em seus corações. Sua história nos leva a refletir sobre a busca desenfreada por aprovação externa e a armadilha perigosa de viver uma vida de aparências. Assim como Ananias e Safira, quantas vezes nos pegamos tentando impressionar os outros sem considerar a verdade do nosso interior? Que essa narrativa nos desperte para a importância da sinceridade e da transparência em nossa jornada espiritual. Ananias, tomado pelo medo e pela culpa, enfrenta Pedro com olhos baixos e mãos trêmulas. O apóstolo, guiado pelo Espírito Santo, encara a alma do homem diante de si. Em um momento de silêncio carregado de tensão, Pedro profere palavras que ecoam como trovões na mente de Ananias. Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para mentir ao Espírito Santo? A verdade nua e crua é exposta diante do casal hipócrita. As paredes da mentira começam a ruir sob o peso da justiça divina, revelando a fragilidade da falsidade perante a santidade de Deus. Ananias se vê diante do abismo de sua própria desonestidade, sem escapatória. O confronto espiritual atinge seu ápice quando a sentença divina paira sobre o homem que ousou enganar aquele que sonda os corações. Ananias, tomado pelo medo e pela culpa, encara Pedro com olhos arregalados e mãos trêmulas. O peso da mentira o sufoca e sua respiração se torna curta e entrecortada. Diante do olhar penetrante do apóstolo, a verdade nua e crua exposta. Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para mentir ao Espírito Santo? Ressoa a voz de Pedro como um trovão no recinto. O silêncio se instala, carregado de tensão e expectativa. Ananias sente o chão se abrir sob seus pés, enquanto a sentença divina paira sobre ele. Em um instante fatídico, sua vida terrena chega ao fim abruptamente, caindo sem vida aos pés dos apóstolos. A morte súbita de Ananias ecoa como um lembrete solene da santidade inabalável de Deus, revelando que ele não tolera o engano nem aceita fingimento em sua presença. Safira, alheia à tragédia que se desenrolava, adentra o recinto com um sorriso falso nos lábios. Ignorando a sombra da morte que pairava sobre sua casa, seus olhos encontram os de Pedro, agora carregados de pesar e firmeza, e um calafrio percorre sua espinha. Ela sente o peso da mentira comprimindo seu peito, mas a teia do engano já estava tecida ao ser questionada sobre a oferta omitida. Safira vacila por um instante, seus pensamentos em conflito com as palavras que escapavam de sua boca. A verdade é revelada diante de todos, a cumplicidade no erro
E a escolha pela falsidade tem um preço alto em um instante fatídico. A sentença divina se cumpre e Safira cai sem vida ao lado do marido, testemunhando que Deus não tolera a hipocrisia nem aceita o fingimento em sua presença. A notícia da morte de Ananias e Safira se espalha como fogo na comunidade cristã primitiva, gerando um profundo impacto entre os crentes. O temor diante do juízo divino se instala nos corações, levando todos a refletir sobre a seriedade de suas próprias vidas espirituais. As reuniões da igreja são marcadas por um silêncio solene e uma atmosfera carregada de reverência. Cada gesto, cada palavra é proferida com cautela, pois a presença de Deus parece mais tangível do que nunca. A tragédia que se abateu sobre Ananias e Safira serve como um lembrete vívido da santidade inabalável do Senhor, reforçando a necessidade urgente de integridade e sinceridade no relacionamento com Ele. Nesse momento crucial, a igreja primitiva é confrontada com a realidade indiscutível de que o mesmo Deus que agiu no passado continua sendo santo e justo nos dias atuais. A tragédia que se abateu sobre Ananias e Safira ecoou como um trovão na comunidade cristã primitiva, sacudindo os alicerces da igreja nascente. O temor diante do juízo divino se espalhou como fogo entre os crentes, levando-os a uma profunda reflexão sobre a natureza santa de Deus. Cada passo, cada palavra era agora permeada por um senso renovado de reverência e temor diante da presença do Altíssimo. Os corações antes indiferentes foram despertados para a realidade inegável da justiça divina, que não tolera o engano nem o fingimento. As reuniões da igreja se transformaram em momentos solenes de busca pela verdade e pela sinceridade, onde a santidade de Deus pairava como uma nuvem densa sobre o povo de Deus. Nesse ambiente carregado de significado, os crentes aprenderam a valorizar a integridade e a transparência em sua adoração, reconhecendo que servem a um Deus santo que exige corações puros e mãos limpas. A lição deixada pela tragédia de Ananias e Safira ressoou por gerações, lembrando à igreja que o mesmo Deus que agiu no passado continua sendo santo hoje, chamando seu povo à santidade e à verdade em todos os aspectos da vida. Em um mundo repleto de superficialidade e hipocrisia, é fundamental nos questionarmos se a nossa fé é genuína ou apenas uma fachada para impressionar os outros. Muitas vezes, somos tentados a buscar reconhecimento e validação externa, sem nos preocuparmos com a verdade do nosso interior. A história de Ananias e Safira nos lembra que não podemos enganar a Deus, pois Ele sonda os nossos corações e conhece as nossas intenções mais íntimas. Diante da santidade divina, somos chamados a uma entrega sincera e transparente, abandonando toda forma de fingimento e buscando uma comunhão verdadeira com o Criador. Que essa narrativa nos desperte para a importância da autenticidade em nossa jornada espiritual e nos conduza a uma fé que transcende as aparências, refletindo a verdade em cada aspecto de nossas vidas. Ananias e Safira, um casal que ousou desafiar a santidade de Deus com suas mentiras e hipocrisia. Suas vidas foram ceifadas não por uma oferta insuficiente, mas pela tentativa de enganar o próprio Criador. Que essa história trágica sirva como um alerta para os nossos dias, lembrando-nos de que Deus não se contenta com aparências ou gestos vazios. Ele anseia por corações sinceros e íntegros, dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade. Que o exemplo de Ananias e Safira nos conduza ao arrependimento genuíno e à busca por uma fé autêntica diante daquele que sonda os nossos corações. Que o temor e a reverência retornem ao seio da igreja, guiando-nos a uma comunhão profunda com o Deus vivo e verdadeiro. Ao contemplarmos a história trágica de Ananias e Safira, somos confrontados com a realidade inegável da santidade de Deus. Seus corações enganosos e suas mentiras revelam a terrível consequência de tentar ludibriar o Todo-Poderoso. Que essa narrativa nos conduza a uma profunda reflexão sobre a sinceridade da nossa fé e a integridade dos nossos propósitos diante do Altíssimo.
Assim como Ananias e Safira foram julgados pela sua hipocrisia, que possamos reconhecer a importância de uma adoração genuína e reverente, que brote do íntimo do nosso ser, que o temor e o respeito à santidade de Deus permeiem em cada aspecto das nossas vidas, guiando-nos por um caminho de verdade e retidão, que essa lição nos inspire a buscar uma comunhão sincera com o Criador, abandonando toda forma de fingimento e nos entregando completamente à sua vontade soberana, que o exemplo trágico de Ananias e Safira seja um alerta solene para os nossos dias, lembrando-nos de que Deus não se contenta com rituais vazios ou demonstrações superficiais de piedade. Ele deseja corações contritos e humildes, dispostos a se render completamente ao seu amor incondicional. Que possamos diariamente renovar nosso compromisso com Ele, buscando viver uma vida digna do seu chamado para a santidade, que o temor e a sinceridade voltem ao coração da Igreja, restaurando-nos à plenitude da comunhão com o Senhor. Se você foi impactado por essa mensagem poderosa, não deixe de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos edificantes como esse. Que essa história nos faça refletir sobre nossas atitudes diante de Deus e nos inspire a buscar uma fé genuína todos os dias. Que o Senhor abençoe sua jornada espiritual.